Olá, queridos, bom dia, graça e paz, né? Hoje é sexta-feira, mais um vídeo do canal, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Amém. Então, queridos, eu venho preparando essa palavra, né, que está no meu coração, né? Estudando, me esmerando, né? Toda a honra e toda a glória ao Senhor. E a palavra que eu tenho hoje é sobre a graça, né? A graça de Deus, né? Deus colocou essa palavra no meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né? E o título, né, de hoje é A Graça que me fortalece. Amém. Eu quero que você vá comigo, se você puder, tiver uma Bíblia aí, vá comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, né? Eu não vou ler esse capítulo todo para você, mas eu vou narrar o contexto. Aqui, Paulo está falando para os coríntios, né? Uma visão celestial que ele teve, uma revelação. Ele está dizendo que foi aos céus. Na verdade, Paulo, ele fala aqui na terceira pessoa, dizendo que um homem foi aos céus há 14 anos. Mas pelos estudos nós sabemos que Paulo estava falando de si mesmo. É porque ele diz aqui que não quer se gloriar das revelações, mesmo que ele pudesse, né? Por serem grandes as revelações que ele teve no Senhor. Por isso que ele fala na terceira pessoa, para que as pessoas não venham a, ele diz aqui, para que ninguém, né, cuide, né, dele mais do que convém, ou seja, pense sobre ele mais do que convém. Não exalte a ele, né? Porque nós devemos exaltar ao Senhor. Por mais que as revelações, né, venham até nós revelações do Senhor, nós sabemos que nada é nosso. Tudo é do Senhor, tudo é para ele, por ele são todas as coisas, né? Nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, né? Eu sem o Senhor jamais poderia fazer esses vídeos para você. Amém? Porque o Senhor é quem nos capacita com a sua graça, e é sobre isso que nós vamos falar, né? A graça de Deus, ela tem muitas formas, né? Em 1 Pedro 4:10 diz que a graça de Deus, ela tem várias formas de atuar, né? E uma das formas da graça de Deus atuar em nossa vida é o fortalecimento. Ela nos traz força em meio à fraqueza, né? A graça de Deus, ela é o poder ilimitado do Senhor operando na nossa fraqueza, né? Nas nossas limitações, né? A graça, ela nos habilita a fazer coisas que naturalmente nós não poderíamos fazer na nossa capacidade, na nossa habilidade limitada, mas a graça, ela nos dá um poder sobrenatural, né? Uma habilidade sobrenatural de realizar aquilo que nós desejamos no Senhor. Amém. E aqui Paulo fala dessas revelações, né? Que foi ao terceiro céu e que lá ouviu palavras inefáveis, né? Que ele não poderia compartilhar, não é permitido compartilhar com os homens. E eu quero que você foque comigo no a partir do versículo 7, que ele diz: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aleluia! Então, queridos, Paulo diz aqui que por conta das revelações, para que ele não se ensoberbesse, foi, né, dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha a esbofeteá-lo, querido. E esse espinho na carne, algumas pessoas dizem que é uma doença, mas não era doença, querido. Paulo está falando aqui no sentido de que foi dado a ele pressões por causa do ministério que ele tinha. Paulo tinha grande preocupação a todo momento com as igrejas, né? Ele era um homem ativo na obra de Deus. E nós sabemos que quando nós estamos ativos na obra de Deus, vão vir pressões, vão vir frustrações, vão vir coisas para nos tirar do foco. Muitas vezes nós vamos cometer erros, né, que nós não gostaríamos, né?
Muitas vezes nós vamos errar sim, porque nós estamos crescendo. Esse não é o caso de Paulo, né? Mas em relação a eu e você, muitas vezes nós podemos errar em alguma área da nossa vida e o diabo vai querer nos lançar culpa, frustração, querido. Mas eu te digo, se você alguma vez errou, querido, pede perdão ao Senhor, pede perdão àquela pessoa que você magoou, pede perdão, se lança nos pés do Senhor e lança a culpa fora, porque se a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Jesus já nos perdoou, amém, querido? Na cruz nós somos justiça de Deus. Mas se acontecer de nós falharmos, querido, peça perdão, reconheça o seu erro, se lance nos pés do Senhor, né? E peça para Ele te dar a força necessária para que você possa vencer, né? Aquilo que você tem dificuldade, né, de praticar na palavra. Sabe, a graça, ela nos dá, uma das formas da graça é nos dar o poder, né, de suportar pressões e enfrentar obstáculos, e ela nos dá o poder de nós dizermos não ao pecado, né? A graça nos torna leves na caminhada com o Senhor. Ela nos dá poder para dizer não, né, aos grilhões do pecado, aquilo que nos prende. Nós somos livres, né? Deus já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, querido, o império das trevas é o reino de Satanás que nos mantinha cativos, né, cegos no conhecimento da palavra. Mas nós sabemos que nós já fomos libertos, amém? De tudo isso. Em Romanos 6 fala sobre isso. Romanos 6, no versículo 1 ao 2, fala sobre a capacidade da graça de nos capacitar a sermos livres dos grilhões do pecado. Amém? A graça, né? A palavra graça vem do grego chamada charis, que quer dizer favor. É o favor de Deus. Amém? O favor de Deus nas nossas vidas, o favor que nós não merecíamos. É por isso que muitas pessoas dizem que a definição de graça quer dizer o favor imerecido, né, de Deus. Então, querido, Paulo foi, né, esse espinho na carne foi dado para ele, e ele diz, né, continuando aqui no versículo 8, ele diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, 3 vezes ele orou ao Senhor para que esse espinho na carne não viesse a esbofeteá-lo. Amém? Que era um mensageiro de Satanás, querido, não era Deus. Nós sabemos que Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições. E ele disse isso para todos os crentes, inclusive para Paulo, para todos os homens e mulheres que decidem servir a Deus. Vai vir aflições, mas, né, nós temos a graça para nos sustentar em meio às aflições. Amém? E aí o Senhor disse para ele assim, no versículo 9: a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! O Senhor falou comigo, né? Eu perguntei, Senhor, o que é gloriar-me? Ele disse, é exaltar. Sabe, queridos, nós não devemos exaltar as nossas habilidades naturais, mas nós devemos exaltar ao Senhor as nossas fraquezas, para que em nós habite o poder de Cristo, o dunamis, né? A unção, sabe? Deus, ele dá graça aos humildes. Não é que você vai andar dizendo seus defeitos, suas fraquezas, suas limitações, querido, mas que você vai lançar elas no altar do Senhor. Você vai dizer para o Senhor, Pai, eu dependo de Ti, sem Ti eu nada posso fazer, a Tua graça me basta. E foi isso que Deus disse para Paulo, né? A minha graça te basta, Paulo. Né? Deus, ele não tirou o espinho da carne. Muitas vezes Deus não vai tirar as pressões que vêm sobre a nossa vida. Por quê? Porque elas nos tornam fortes. Porque elas é quem nos fazem crescer, avançar. É com as pressões da vida que nós vamos aprender, que nós vamos nos tornar fortes no Senhor. Que nós vamos adquirir as experiências e maturidade em Deus. Né?
Deus falou comigo isso, né? E deixa eu te dizer que eu pesquisei essa palavra basta, né? Basta. A minha fraqueza te basta. O que Deus quis dizer? Ele disse que a minha graça te basta, ele falou, certo? Aí, basta quer dizer suficiente, né? Eu coloquei aqui. Também quer dizer alguém possuído de uma força infalível. Glória a Deus, aleluia. Sabe, a graça de Deus, quando a graça de Deus está sobre nós, nós estamos possuídos, né? Há em nós um poder infalível que não falha. A graça de Deus é suficiente. Deus está dizendo aqui para vencermos todas as adversidades. Ele está dizendo, Paulo, a minha graça é suficiente para você vencer essas pressões, né? Essas pressões é quem vai te levar à minha boa e perfeita vontade. Sabe, queridos, Paulo passou por muita coisa, mas ele sabia de onde vinha a força dele, que era da graça do Senhor, não era nada dele. E ele continua dizendo, né, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Aleluia! Quando você se sentir fraco, querido, que as suas forças estiverem se acabando, que você se sinta debilitado, né, emocionalmente, querido, busca ao Senhor, se fortalece no Senhor. Efésios, né, capítulo 6, versículo 10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A graça, ela nos dá a habilidade, né, de vencermos as nossas fraquezas. É nela que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Deus vai alinhando, nos alinhando a Ele conforme a sua vontade. Amém? Sabemos também que a nossa salvação foi pela graça, o favor de Deus para nos resgatar em Cristo quando não merecíamos. A graça é o poder de Deus em nós nos fortalecendo. Aleluia! Era isso que Deus estava dizendo a Paulo, né? Que a graça de Deus iria fortalecê-lo em toda e qualquer circunstância. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, pois o Senhor está conosco e a vara e o cajado do Senhor nos consolam, né? Paulo disse certa vez a Timóteo, né? Está em 2 Timóteo 2, né? Capítulo 2, versículo 1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia! Olha aqui, querido, Paulo ensinando o que ele aprendeu com o Senhor a Timóteo. Fortifica-te na graça, se fortalece na graça. Amém? Nós sabemos que Timóteo, ele foi aluno de Paulo, né? Paulo foi o seu mentor. Tá vendo, querido? É nas pressões que nós vamos aprender coisas maravilhosas com o Senhor. É nas pressões que nós vamos crescer. Amém? É nos momentos difíceis, nas angústias, que nós vamos nos fortalecer no Senhor cada dia mais. Aleluia! Não devemos temer diante das circunstâncias. A graça do Senhor nos dá a força e a habilidade necessária para suportar. Aleluia! É isso que a graça faz conosco, nos faz fortes no Senhor. Ela nos habilita a fazermos aquilo que nós naturalmente não conseguiríamos. Amém, querido? Então, a graça de Deus, ela é suficiente, ela é uma força infalível. Que você possa, querido, se fortalecer no Senhor. Se você se sentir fraco, saiba que o Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a sua força. Sabe? Deus estava me lembrando de Sansão. Sansão estava no momento da sua vida, né, cego, sem forças, né, aprisionado pelos filisteus, humilhado. E de repente ele clamou ao Senhor, ele pediu um último favor, né? Mesmo Sansão estava naquela situação porque ele tinha desobedecido a Deus, porque ele estava andando, né, em desobediência a Deus. Sansão tinha a unção de Deus sobre a vida dele, o Espírito sobre, mas ele desobedeceu, querido. E o inimigo, quando nós estamos fora da vontade de Deus, ele usa coisas para nos destruir, né? Infelizmente,
Sansão, ele não teve a sabedoria no Senhor, mas a graça do Senhor, o favor do Senhor sempre estará sobre as nossas vidas. E então Sansão clamou ao Senhor, né? Sansão clamou ajuda, o favor de Deus, e ele conseguiu, querido, derrubar um templo, né? Derrubar duas colunas enormes. Nós sabemos que Sansão tinha uma força infalível, uma força nada vista. Ele destruía leões, né? Quebrava leões ao meio. Ele fazia coisas extraordinárias. Então é isso, que da graça de Deus é um poder infalível. Como diz, né? Como eu expliquei para você o significado. A graça é um poder infalível. Então estava sobre a vida de Sansão. Foi sobre a vida de Sansão esse favor. Ele pediu a graça de Deus e ele conseguiu matar milhões de filisteus, né? O inimigo, né? O templo foi derrubado, né? E eles morreram todos, né? Nós sabemos dessa história de Sansão. Infelizmente, ele também morreu com eles por conta da sua desobediência, né? A desobediência ao Senhor pode nos levar, né, para longe do nosso propósito, para longe daquilo que nós buscamos no Senhor. As consequências são inevitáveis, mas quando nós buscamos força como Paulo, né? Nós não desistimos em meio a pressões, porque Paulo poderia ter desistido, Paulo poderia ter ficado chateado com o Senhor porque não tirou o espinho da carne, né? Mas ele entendeu. A graça do Senhor, o favor do Senhor está sobre a minha vida. Eu posso vencer essa circunstância, eu posso vencer essa situação. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas perseguições. Eu vou exaltar, por amor a Cristo, aquilo que eu sofro. Entrego ao altar do Senhor, né? Hebreus, né, capítulo 6, se eu não me engano, diz, né, que nós devemos ir com confiança, né, ao altar do Senhor, né? E adquirir misericórdia e graça em tempo oportuno. Sabe, querido, o Senhor está contigo nessa situação. Não temas, pois o Senhor é contigo. A vara e o cajado do bom pastor te consolam. Fortifica-te na graça, se fortalece na graça do Senhor. Amém. Que Deus abençoe e que você tenha uma linda sexta-feira na presença do Senhor. Eu vou orar aqui. Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Sem ti nada podemos fazer. Tudo que eu faço é por ti e para ti. Obrigada, Pai, porque nós somos justiça de Deus. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos limpou, nos lavou, Pai. Obrigada, Pai, porque nós estamos crescendo em ti, avançando, Pai. E nós vamos crescer cada dia mais, Senhor. E provar de revelações da tua graça sobre a nossa vida. Sermos um canal de bênção para as pessoas, Pai. Nada, né? Nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, né, pela a sua audiência no meu canal, né? Obrigada por curtir, por compartilhar, né? Tudo é para Deus, é para a glória de Deus, né? Sem a graça dele, não somos nada. Eu não sou nada. Você não é nada, mas com ele tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém. Que Deus abençoe ainda mais a nós, porque nós já somos abençoados. E fica na paz do Senhor, querido.